omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 22 de outubro e nós celebramos um grande santo da nossa igreja, um santo contemporâneo a nós, o Papa São João Paulo II. Hoje, dia 22 de outubro, marca o dia em que ele começou o seu pontificado e depois da sua canonização, ou melhor, da sua beatificação, esse dia ficou como sendo o seu dia litúrgico. Por isso celebramos com muita alegria, um dia depois do aniversário dos nossos 30 anos, a memória de São João Paulo II. O seu nome de batismo era Karol Wojtyła. Ele nasceu na Polônia no ano de 1920. A vida do Papa Wojtyła é marcada pelo sofrimento. Quando ele tinha apenas 9 anos de idade, morre a sua mãe. Quando ele tinha 12 anos, é o seu irmão mais velho quem morre. Em 1941, pouco antes dele entrar no seminário, também o seu pai falece. Mas todos esses sofrimentos não intimidaram o Papa Wojtyła, pelo contrário, foram na verdade alavancas para ele transformar a sua vida numa grande doação a Deus e aos irmãos. Ele recebe a primeira comunhão com apenas 8 anos de idade, a crisma com 18 anos. E em 1938 ele entra na universidade. Começada a Segunda Guerra Mundial, a invasão dos nazistas na Polônia, os nazistas fecharam a universidade e São João Paulo II foi obrigado a trabalhar numa mina para se sustentar e não ser deportado para a Alemanha. Mas mesmo diante desse trabalho duro e pesado, ele não parou seus estudos e muito menos a sua oração e a sua vida de profunda intimidade com Deus. Em 1942, depois da morte do seu pai, ele entra clandestinamente no seminário para responder a um chamado de Deus, que o chamou diante de toda a situação difícil que a Polônia estava vivendo naquele período. Depois da guerra, ele vai para o seminário maior continuar os seus estudos e ele é ordenado sacerdote no dia 1º de novembro de 1946. Em 4 de julho de 58, o Papa Pio XII nomeou bispo auxiliar de Cracóvia. E em 13 de janeiro de 1964 foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa Paulo VI, e depois o criou cardeal no dia 26 de junho de 1967. Karol Wojtyła foi eleito Papa no dia 16 de outubro de 1978 e tomou posse no dia 22 de outubro. Ele foi um grande Papa. São incontáveis as obras que São João Paulo II realizou. Ele ficou mais de 25 anos como Papa, um dos maiores pontificados da história. Quando ele foi eleito, ele disse para que todos nós não tivéssemos medo, mas escancarássemos as nossas portas para receber a Cristo. Também São João Paulo II foi aquele que começou as jornadas mundiais da juventude. E ele dizia assim aos jovens: queridos jovens, ide com confiança ao encontro de Jesus, e como os novos santos, não tenhais medo de falar dele, porque Cristo é a resposta verdadeira para todas as perguntas sobre o homem e sobre o seu destino. Também São João Paulo II foi um grande defensor da família. Inclusive, ele deixou como desejo, depois da sua morte, ser lembrado o Papa da família. São João Paulo II também foi um incansável evangelizador. Ele viajou por todo o mundo pregando o Evangelho. Não podemos esquecer da grande devoção que São João Paulo II tinha à Virgem Maria. O seu lema episcopal era Totus Tuo, Maria, ou seja, sou todo seu, Maria. Então que também nós possamos nesse dia, seguindo o exemplo de São João Paulo II, que cumpriu a sua missão, e que este exemplo possa ser para nós também impulsionador para cumprirmos também a nossa missão, aquilo que nós fomos chamados a ser. Diante de tanto sofrimento, guerras, perseguições e tantas coisas que passou São João Paulo II, você já imaginou se ele desistisse? Não. Graças a Deus ele não desistiu de cumprir a sua missão e por isso temos um grande exemplo de fé, de determinação em fazer a vontade de Deus. Ele morreu no dia 2 de abril de 2005, um sábado, dia mariano,
vésperas do Domingo da Misericórdia, esta festa que ele mesmo instituiu porque era muito devoto também da misericórdia divina. Peçamos a intercessão de São João Paulo II para que o Senhor nos dê a graça de cumprirmos a nossa missão assim como ele fez, sem termos medo, e avançarmos decididamente, abrindo os nossos corações para que Cristo entre e reine. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São João Paulo II, nós pedimos a graça de escancarar os nossos corações a Cristo para cumprirmos em tudo a sua santa vontade. Não permita, Senhor, que tenhamos medo. Não permita, Senhor, que nos afastemos de Ti, mas que possamos decididamente, mesmo diante de tantas dificuldades, acreditar que o Senhor é o vencedor da história e que o Senhor está presente e tem a resposta para todos os homens e a resposta para todas as perguntas. Assim como São João Paulo proclamava com todo ardor e decidido: Cristo é aquele que tem a resposta a todo homem. Ajudai-nos, Senhor, a compreender esse grande mistério e a encontrar também, na devoção à Virgem Maria, toda a graça para nos unirmos a Deus e cumprirmos a sua vontade. E que possamos dizer, como São João Paulo II, sou todo teu, ó Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós.